Boa noite, galera! A aula hoje é de modelagem e simulação. E como vocês sabem, nosso canal é de engenharia de produção, então vamos levar modelagem e simulação para o lado da pesquisa operacional. Então, nossa ênfase de metodologia vai ser pesquisa operacional. Vamos começar? Começar o tema, o que todo engenheiro de produção gosta de fazer? Sim, fazer gestão. Então, vamos começar a falar um pouco de gestão de bens e produtos. Para você conseguir fazer uma gestão, você tem que começar pelo seu planejamento. Ok, certo. Tá bom, você pode ter vários tipos de planejamento, como está exemplificado aqui no quadro, mas de médio prazo, longo prazo, curto prazo, mas esse não é o enfoque do curso aqui. Então vamos falar como que você vai fazer esse planejamento. Você sabe que nas empresas sempre tem organizações, sempre tem muitas variáveis contando. E para você computar essas variáveis sozinho vai ser praticamente impossível. É muitos processos, é muitas coisas que se interagem até, né? Então, para você conseguir entender o que está acontecendo, para você ter uma tomada de decisão boa, você precisa de usar um modelo, para você simplificar tudo que está acontecendo e conseguir fazer um planejamento, tomar as decisões corretas. Mas o que é um modelo? Vamos perguntar para o especialista? Um modelo pode ser definido como uma representação de uma situação ou realidade, conforme vista por uma pessoa ou um grupo de pessoas, e construída de forma a auxiliar o tratamento daquela situação de uma maneira sistemática. Especialista? Então, com isso que ele falou, a gente pode ter em conta que o modelo tem que ser, ao mesmo tempo, detalhado e simplificado. Ou seja, ele tem que ser detalhado o suficiente para você representar aquilo numa situação real e ele tem que ser simplificado o suficiente para ele valer como uma regra e para você poder usar métodos quantitativos, métodos qualitativos nele, entendeu? E além disso, o modelo tem que ser concreto ou abstrato. Mas o que é isso? O livro dá um exemplo muito bom para a gente, que um modelo concreto seria uma maquete de uma obra, de uma edificação. Antes de você construir, muitas empresas fazem isso. Você faz uma maquete para você ver, tá? E o modelo abstrato seria a planta da construção. Com isso, falando sobre modelo, vamos chegando até onde que a gente vai falar, né? O que a gente veio hoje aqui para aprender, que são modelos quantitativos. Modelos quantitativos são basicamente modelos abstratos, que você pode usar técnicas analíticas ou técnicas experimentais. O que seria uma técnica analítica? Qualquer técnica matemática ou estatística, e técnicas experimentais são vistas como simulações computacionais, né? Para você pegar as variáveis de controle do seu sistema, como que seu planejamento, como que seus bens estão interagindo, como que a sua empresa está interagindo, jogar em técnicas analíticas ou técnicas experimentais e conseguir com isso variáveis de desempenho, para você saber como que o seu processo está funcionando e conseguir dar uma boa tomada de decisão. Bum! O quadro mudou, hein, galera? Mágica. Vamos agora falar um pouco de pesquisa operacional. Mas, para falar a definição, a gente sempre tem que chamar o nosso famoso especialista, né? Curtiu? A pesquisa operacional é uma abordagem científica para auxiliar no processo de tomada de decisões, que procura determinar como melhor projetar, planejar e operar sistemas, usualmente sob condições que requerem alocações eficientes de recursos escassos. Você falou, então a pesquisa operacional é feita para melhorar o planejamento, a tomada de decisões, né? E dado que tem muita modelagem quantitativa na pesquisa operacional. Com isso a gente fecha mais ou menos a introdução do que a gente tem que falar aqui hoje, do que a gente vai falar aqui hoje, para vocês pegarem os primeiros conceitos. E agora vamos dar as cenas dos capítulos futuros, né? Nessa videoaula de hoje a gente também vai aprender um pouco do histórico da metodologia de modelagem, vamos aprender um pouco sobre
da tipologia dessa metodologia, a descrição e abordagem em pesquisa operacional, a classificação dos tipos de modelos em pesquisa operacional e no final a gente vai jogar alguns exemplos e aplicações da pesquisa operacional, das modelagens e de tudo no final. Muito obrigado. Agora a gente entra um pouco no tópico 2, que é um breve histórico da pesquisa operacional e das metodologias quantitativas. Ela foi introduzida principalmente pelo engenheiro americano e consultor Frederick W. Taylor, mas naquela época não era considerada uma ciência, em si um conjunto de métodos sistemáticos aplicados para melhorar processos no chão de fábrica. Não tinha muito embasamento teórico naquela época. A partir dos trabalhos de Taylor, Frank, Gilbert e Henry Gantt, técnicas analíticas começaram a ser estudadas mais profundamente, com o objetivo de identificar, agrupar e sequenciar as atividades necessárias, com o objetivo de maximizar a utilização dos recursos disponíveis que você tinha. Você tinha uma fábrica, só que muitas vezes você acabava comprando em excesso, gastando em excesso, tendo desperdício, criando um estoque muito grande e com a lei da oferta e da procura isso diminuiu o seu preço. Então, com esses estudos, eles conseguiam maximizar o lucro, a qualidade e minimizar os desperdícios, enfim. Então, o que seria a essência da gestão científica, né? Que consiste na análise de exemplos de processos reais para você aplicar os métodos e as simulações e assim maximizar e melhorar esse processo, né? Obter ganhos em qualidade e produtividade. Continuando nossos estudos mais a fundo, agora no histórico das origens e desenvolvimento da pesquisa operacional propriamente dita, né? A base da pesquisa operacional foi constituída entre os séculos 16 e 20 por algumas que a gente comumente vê em unidades de medidas físicas, mas na verdade eram grandes cientistas: Pascal, Newton, Euler, Fourier, Poisson, Gauss. Esses foram alguns dos principais colaboradores, né? Mas só bem à frente, perto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nesse meio termo, que o termo pesquisa operacional realmente foi propriamente utilizado, né? Que nada mais é que uma tradução direta de Operational Research, que na Inglaterra, em 1939, com o objetivo de estudar radares e como eles poderiam interceptar aviões inimigos, um departamento de rádio do Laboratório Nacional de Física da Inglaterra passaram a compor, então, eles criaram uma seção de pesquisa operacional, que tinha esse objetivo. Os temas de pesquisa operacional é a metodologia quantitativa, apresentada em 30 por Wesley Leontief, que utilizou um modelo econômico de entradas e saídas interindustriais que permitiu a análise do impacto de políticas governamentais e mudanças no consumo. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente foi observado uma rápida expansão da pesquisa operacional nos Estados Unidos e Inglaterra. Isso se deu principalmente pelo sucesso na guerra. Então, essas duas grandes potências obtiveram grande sucesso utilizando pesquisa operacional nas suas operações de logística, de tropas, de produção de armas, de consumo de alimentos. Então, com esse sucesso, consequentemente foi aplicado em outras áreas além da guerra. E além disso, houve o avanço da programação, que possibilitou uma análise mais precisa, com bases maiores de dados, bases históricas, que aí a gente tem as técnicas de destaque, entre elas a previsão, ou forecasting, que trabalha com curto e médio prazo, que pega dados históricos e a partir dessa base de dados ela aplica uma análise e projeta como seria o comportamento daquela situação. Outra técnica de destaque é o controle de estoque, que com base enquanto você consome, qual a sua taxa de consumo, qual a sua taxa de fabricação, você consegue maximizar o seu estoque ideal.
Agora, já em 1970 e 80, a pesquisa operacional já era um campo consolidado. Ela demorou um pouco, só depois da Segunda Guerra Mundial, que ela entrou efetivamente nos campos de estudo nas universidades. Antes, como a gente falou, nem era considerada uma ciência, passou a ser considerada e estudada mas em torno da Segunda Guerra Mundial, e já em 1970 e 80 já era um campo bem consolidado. Um fenômeno que vale a pena ser ressaltado é a modelagem da curva de aprendizagem, que descreve o resultado empírico de quanto mais você repete uma ação, repete um trabalho, menos tempo você leva para a execução daquele trabalho. Então, se você tem um funcionário e ensina ele e faz ele repetir aquele trabalho várias vezes, o tempo de execução daquela tarefa vai diminuindo. Vou falar um pouco de tipologia da metodologia de pesquisa. Então, os eixos como que a gente vai classificar e mostrar a tipologia? Existem dois eixos que norteiam as classificações, né? Que é a orientação do pesquisador e a fonte dos dados. Então, a orientação do pesquisador é como que o pesquisador se sente, né? Se ele é um pesquisador mais racional ou mais essencial. Ou seja, se é um cara que faz mais deduções ou um cara que faz mais induções. E a fonte dos dados, esse é uma fonte natural ou artificial. O que seria uma fonte natural? Uma fonte natural seria um experimento, seria coisas físicas. E fonte artificial hipóteses que você se constrói. Por exemplo, a teoria de Einstein seria uma fonte artificial de dados, porque ela ainda até hoje ninguém comprovou, você não consegue observar. E um ensaio de tração axial seria uma observação natural. Então, chegando a isso, nós temos duas classes principais, na verdade, que a pesquisa operacional se divide nessas duas classes de pesquisa, né? Que é a axiomática e a empírica. Vamos lá. Pesquisa axiomática quantitativa. Gente, o que é isso? Então, esse tipo de pesquisa são pesquisas desenvolvidas com modelos teóricos e ideais, entendeu? Você vai pegar um modelo teórico ideal e vai tentar trazer isso para a realidade. Por incrível que pareça, esse é o tipo de pesquisa que vem mais sendo desenvolvido hoje. E essa pesquisa é dividida em duas áreas. Axiomática e normativa. Normativa vem de norma. O que você vai fazer? Tipo assim, você vai criar uma norma para você melhorar seus resultados. Ou melhorar o resultado da literatura, achar uma solução ótima, esse tipo de coisa. E exemplo de onde que a axiomática normativa é usada: dimensionamento de lotes, roteamento de veículos. Aí vamos agora pular para outra subclasse, que essas duas são subclasses dessa classe. Outra subclasse de pesquisa axiomática é a pesquisa axiomática descritiva, que ela faz o quê? Você está analisando o seu modelo para você entender o seu processo. Diferente dessa aqui, que você pesquisa para você pesquisa para você melhorar você melhora o seu modelo para você melhorar o processo. Essa aqui não. Descritiva, você vê o modelo para enxergar o processo. Onde que ela é usada? Em fila de clientes e teoria dos jogos. Agora vamos falar um pouco de pesquisa empírica quantitativa e as suas variáveis. Essa aqui é a segunda classe. Essa classe aqui de empírica vem fazendo menos sucesso do que a axiomática. O que ela está voltando? A axiomática, relembrando, né? A axiomática, ela pega um problema ideal e traz para o real e simula. A pesquisa empírica, o pesquisador tenta buscar na realidade a modelagem. E não sei por que a gente não está conseguindo ainda chegar lá. Vamos lá. Também tem subclasses da pesquisa empírica, que são basicamente as mesmas subclasses da pesquisa axiomática. A subclasse descritiva é o quê? Você analisa o processo para focar no processo. Você analisa a modelagem para focar no processo. Aí ela também é aplicada em previsão de demanda e em variabilidade de demanda. A pesquisa empírica normativa é porque para você criar uma norma ou para você achar uma otimização do seu processo ou melhorar os resultados da literatura.
ela é utilizada em otimização de materiais em cortes e otimização de materiais em geral. Para fechar aqui o capítulo, só vou falar que esses 4 aqui que estão no quadro são os 4 classes e subclasses de pesquisa que a gente tem hoje, e que, tipo assim, por mais que na teoria fala que só tem essas 4 classes, na prática hoje a gente vê pesquisadores juntando as duas e fazendo as pesquisas com características de 2 classes diferentes, né? Isso não limita hoje em dia. Muito obrigado. Entrando agora no capítulo 4 do tópico que a gente está aprendendo, a gente vai ver processos de modelagem e abordagem da pesquisa operacional. A construção de um modelo de pesquisa operacional, em geral, envolve 2 processos. O primeiro, o modelo conceitual, que consiste em uma descrição verbal do problema, ou seja, apenas uma parte das variáveis que definem o comportamento do sistema é considerada. Você não leva em consideração tudo, é só algumas poucas variáveis. E aí, evoluindo isso, à medida que você considera mais variáveis, você pode chegar a um modelo matemático analítico ou chegar a um modelo experimental. O modelo matemático analítico descreve que o sistema pode ser expresso por funções matemáticas, ou seja, você tem uma série de acontecimentos que seguem, de certa forma, um padrão e você consegue traçar uma forma matemática, uma função matemática que atravessa esse comportamento todo, e aí você projeta ou simula melhorias e etc. Ou o experimental, que simula por meio de relações lógicas o funcionamento do sistema. Então você tem programas de computador, ou até você testa em menores escalas o sistema, vê como é que é o comportamento e expande para escalas maiores ao seu sistema real. Entrando agora no processo de modelagem matemática, a gente tem aqui um diagrama explicando mais ou menos como funciona esse processo de modelagem que você vai aplicar. Você tem primeiro o sistema, o problema real, né? Que você primeiro faz uma formulação do sistema, chega a um modelo matemático, a partir de uma análise, uma dedução, você chega à conclusão do modelo. E aí, com esse resultado concluído, você precisa de uma interpretação de como ele vai funcionar. O que aquilo está querendo dizer, querendo te passar, né? Então, através de uma interpretação, uma interferência, você chega a conclusões reais do problema. Essa consequência aqui é por causa disso, ou se a gente fizer isso, consequentemente a gente vai ter esse resultado. E aí passa por uma avaliação e julgamento e aplica de novo no sistema real. A gente ainda tem um problema que nem sempre isso é assim tão direto. Às vezes você tem que passar por esse ciclo várias vezes até chegar a uma solução ótima do seu problema. Isso até leva alguns cientistas a dizerem que o processo de modelagem matemática é uma ciência e arte ao mesmo tempo, né? Ciência, devido às suas fórmulas matemáticas e às condições de programação, simulação que você tem, e arte, porque ela exige do cientista que está fazendo uma certa criatividade para poder enxergar soluções que muitas vezes não são óbvias. Às vezes você tem que ter um insight do momento de tanto testar, e você tem um estalo. Por que não faz isso? Isso parte um pouco da criatividade, da arte, do modelo matemático. Agora entrando na segunda parte do capítulo, que seria uma abordagem da pesquisa operacional, que basicamente descreve as etapas da pesquisa operacional, como se deve ocorrer a análise do problema. Primeiro a gente tem a definição do problema. Você está no chão de fábrica, você define qual o seu problema que você quer melhorar, quer consertar. Você tem, não sei, um desperdício de água numa fábrica de jeans, por exemplo. Então, você definiu o seu problema. Nessa etapa, então, são definidos o escopo do problema, as decisões de interesse que você quer tomar, os objetivos envolvidos e um modelo conceitual do problema. Na segunda etapa, parte da construção do modelo. Qual modelo você vai usar, como que esse modelo vai ser utilizado. E ele consiste nas informações estimativas coletadas na primeira fase,
vão ser usadas nessa fase agora para desenvolver e avaliar o modelo matemático do problema. Então você tem lá o seu problema, você coletou o máximo de dados, recebeu a maior quantidade de informações sobre aquele problema, então agora você pode propor, por exemplo, uma função matemática que vai conseguir envolver todo esse problema. Uma vez tendo já um modelo definido, você parte para a solução do modelo. E nessa fase, os métodos de solução e algoritmos são utilizados para resolver o modelo da segunda fase. Então isso aqui é basicamente rodar um modelo, botar ele para funcionar, né? Então ele funcionou, testou, rodou o modelo, gerou algumas soluções, e aí você parte para a etapa de validação do modelo, né? Que nessa fase é verificado se o modelo proposto representa realmente a solução do seu problema. Então você está lá, chegou uma solução, aí beleza, tem lá a solução do seu problema. Você vai ter que, se você cortar essa etapa do processo de fabricação e concentrar mais nessa aqui, você vai ter uma economia de água de tanto. Só que aí na prática isso realmente não acontece, não é bem assim que funciona. Então você tem que passar por refinar o modelo, melhorar o modelo, tentar validar de novo até que esse processo realmente seja de acordo com a realidade. E aí, você chegou a um modelo satisfatório, validou ele, você tem a implementação da solução, né? Que nessa fase, a preocupação é, na verdade, com a implementação do problema. Como você vai implementar todas essas estruturas, modificações que você vai fazer no seu show, na sua fábrica, no seu estabelecimento, e todas as mudanças que vão ocorrer. Nessas etapas da pesquisa operacional, muitas vezes você tem pequenos erros, alguns equívocos são cometidos. Então, não necessariamente é tão trivial essa cronologia. Você segue o primeiro, o segundo, não. Às vezes você vai ao primeiro, vai para o segundo, volta para o primeiro, refina um pouco os dados, vai para o segundo, e assim vai construindo uma melhor prática para ter maximizar seus lucros, ou melhorar a qualidade do seu material, evitar o desperdício. Essa basicamente consiste a abordagem de pesquisa. Vamos falar um pouco da classificação dos modelos de pesquisa operacional. A gente já falou hoje de tipologia, agora a classificação é voltada só para os modelos de pesquisa operacional. Primeiro, a gente vê os modelos de programação matemática, ou modelos determinísticos. Então, eles fazem o quê? Eles são modelos de otimização matemática. Você usa uma função matemática, né, a função objeto, você pega o seu problema e modela ele com uma função matemática. Essa função matemática, essa função objeto, no caso, pode ser linear, discreta, em redes, não linear, pode ser de qualquer forma. E você acaba fazendo essa junção para você conseguir um resultado otimizado. Modelos estocásticos ou probabilísticos. Esses modelos são... Você faz uma espécie de modelo de otimização também, só que agora você está colocando as incertezas em jogo. E o legal desse modelo é você buscar sempre a decisão que vai ter melhor probabilidade de sucesso. Algumas aplicações isso é muito importante, como rotas, por exemplo. Você não sabe que rota você pode tomar, mas você pode fazer um modelo para que o seu carro vá para um lugar que tenha melhor probabilidade de chegar em um tempo bom. Isso também é utilizado em demandas e modelos econômicos. Também é utilizado na teoria dos jogos. Esse modelo é muito interessante. Só que a única coisa que esse modelo tem de revés assim é que você precisa de muitos dados para você conseguir fazer um modelo probabilístico. Seguindo no pensamento, a gente tem modelos de simulação. Esses modelos podem ser divididos em contínuos e discretos. Os contínuos requerem carga de processamento maior, porque você vai ter que, o sistema todo vai ter que mudar junto. É uma coisa mais complexa. O discreto, não. O discreto, os modelos você entra com variáveis discretas. Então, esse modelo também é usado para várias coisas, né? Para filas, o modelo não analítico que não contempla a teoria das filas, tem um modelo discreto de simulação para isso, para manufatura e outros vários sistemas.
Modelo de simulação você tem que usar o simulação computacional, é claro. Agora vamos falar um pouco também, continuando nesse raciocínio, né? A gente apresenta um pouco dos métodos de solução de modelo. Por mais que o livro aborde muitos métodos, eu não vou ficar falando método por método. Cada modelo tem um método de solução diferente. Então, quem for fazer, quem tem um certo modelo, você procura a bibliografia e faz. Mas o que você tem que... o que o livro passa muito sobre a importância disso é você sempre pensar no tempo de processamento. Que o seu método para você botar o seu modelo funcionar, por mais que você tenha um método melhor, às vezes você usar um método mais simples, que vai te dar uma solução teoricamente pior, pouco menos rebuscada, vai te salvar muito tempo de processamento e, dependendo da decisão que você for fazer, é melhor você usar um método mais simples. Aí depois, vamos falar, o livro traz vários softwares e aplicativos, várias coisas aí. Existem, hoje em dia, muito conhecimento está sendo disseminado e tem muito software que já faz os modelos de simulação, já faz as coisas para você, entendeu? E, por último, finalizando o capítulo, o livro fala da integração, né? Que os softwares estão tendendo ao ponto de se integrar. Os próprios modelos de pesquisa operacional, apoio de decisão e sistemas de informação gerencial. Você ter um software, uma simulação, um software que faça vários modelos se interagirem para você conseguir ter um controle melhor, né, para o seu planejamento. E, fechando agora, né, a classificação, tem formas de classificações que nem chegaram ainda, porque essa tecnologia está em evolução. Esse é simulação e modelagem é uma coisa razoavelmente nova para a ciência, como a gente viu com o Vicente nos últimos quadros, nos capítulos anteriores, é 1900 e alguma coisa, né? Tá evoluindo muito. E o livro frisa muito isso, que é uma metodologia que vai crescer muito mais. Então, a gente vai trazer agora 3 exemplos rápidos, só para ilustrar um pouco o nosso cenário, a nossa situação que a gente está tratando aqui durante esses capítulos e ver como eles realmente foram aplicados na vida real, assim, trazer exemplos concretos de empresas que aplicaram pesquisa operacional, essa modelagem e tiveram reais ganhos com isso, né? A gente tem o primeiro caso aqui, o modelo que a gente vai citar, é o da produtora da fabricante de cereais Kellogg's. Ela tinha um problema com uma questão da estocagem, elas tinham muito desperdício e gasto tendo que estocar todos esses cereais. E aí eles usaram modelagem matemática para otimizar esse processo de estocagem. E estima-se que eles conseguiram economizar os gastos em torno de 45 milhões anuais. Isso gerou uma economia total de cerca de 40 milhões anuais para a companhia, esse processo de otimização com relação à estocagem e outros processos da fabricação. Um segundo exemplo é para os carros de prototipagem da Ford. Eles utilizavam, às vezes tinham muitos desperdícios com os carros de protótipo, que você tem que testar, joga fora, então eles criaram um modelo matemático para simular, para projetar a quantidade ótima de protótipo que eles deveriam ter antes de produzir um carro real. E, de acordo com os dados, isso representava uma redução de cerca de 25% do tamanho da frota de carros de protótipo, em torno de uma economia de 250 milhões de reais anuais. E, por último, a gente tem um planejamento de cadeias de suplemento global da IBM, que eles utilizaram modelos matemáticos para otimizar a questão de trade-off, simular e analisar essa situação. E isso gerava em torno de 750 milhões em economias para a IBM. Então, a gente pode ver que realmente é muito válido a aplicação desses modelos. Então, as empresas investem nesses estudos, nessas pesquisas, porque realmente, quanto maior a economia, maior será o lucro da empresa. Isso aí, Vicente.
agora, né, fechando essa videoaula, vamos fechar os pensamentos, né? O que a gente viu hoje? Hora da revisão, né? Vimos hoje um pouco de histórico da pesquisa da modelagem dessa simulação, da pesquisa operacional como um todo. A gente viu as classes, os métodos e as técnicas de você operar os modelos, né? E, para fechar, né, a nossa conclusão, o trabalho hoje de você fazer simulação e modelagem está evoluindo cada vez mais, está sendo uma coisa muito boa, só que a conclusão do autor sobre isso, ele fala que ainda não chegou no nível que é esperado, porque vai evoluir muito mais. E ele falou que a cada vez o que falta para evoluir tanto é juntar a teoria com a prática, porque a gente pode ver que os métodos têm métodos teóricos e práticos. Quando a gente conseguir englobar isso tudo, a simulação vai ser muito mais, mesmo já sendo uma ferramenta muito útil. Muito obrigado, prazer dar essa videoaula para vocês. Até o próximo encontro.